Chegamos à última das 38 rodadas do Campeonato Brasileiro de 2025. Campeonato positivo pra gente no cenário geral. Basta você abrir pra ver como foi o meu vídeo de pré-jogo do Campeonato Brasileiro do ano passado, da última rodada, em Fluminense e Palmeiras, no qual eu tava saindo daqui de Rio Bonito pra pegar um ônibus pra São Paulo sem saber que quando eu voltasse, o Fluminense estaria na primeira divisão ou não. Claro, não é isso só que eu quero, isso é muito pouco pra gente conquistar como Fluminense. Mas às vezes a gente também precisa atentar um pouquinho pra realidade. O Fluminense termina esse Brasileirão enfrentando o Bahia no Maracanã, sendo o Bahia um dos 3 times de todos os 19 que o Fluminense enfrentou, que o Fluminense não venceu. Detalhe, Palmeiras e Cruzeiro, que são os outros 2, a gente empatou fora de casa, jogando até bem melhor, no caso principalmente do Palmeiras. Ou seja, um Campeonato Brasileiro positivo. E que esse jogo de hoje vale uma vaga direta na Libertadores 2026. A outra vai para a Libertadores, mas joga a fase prévia com times como provavelmente River Plate, altitudes absurdas da Bolívia, times tradicionais da Colômbia, tradicionais do Equador e etc. É bom evitar, né? Enfim, tudo que você precisa saber sobre Fluminense e Bahia, os cálculos, as escalações e, claro, também todas as informações dos 2 clubes você encontra aqui nesse vídeo de pré-jogo. Então já, enquanto roda a vinheta, você já aperta o like aí. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Deixa um like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal e vamos embora. A gente fala sobre os dados básicos do jogo de hoje, Fluminense e Bahia no Maracanã, mais de 50 mil ingressos vendidos, com um horário padrão, né? De 4 da tarde, todos os jogos, à exceção de Mirassol e Flamengo 3-3, que foi no sábado, foi antecipado ali por conta de não importar mais pra nada, né? No Campeonato Brasileiro, não importava pra nenhuma posição mais o jogo entre Flamengo e Mirassol. Todos os outros 9 jogos nesse domingo às 4 da tarde, respeitando a isonomia das disputas de vaga na Libertadores, direta, né? A tentativa da vaga que tá sobrando, né? Na 8ª posição, para de repente, se o Fluminense ou o Cruzeiro forem campeões da Copa do Brasil e ir para Libertadores, vaga na Sul-Americana, que na verdade é um prêmio de consolação para quem escapar do rebaixamento. Então, jogo às 4, a partir de 2 da tarde, diretamente do Maracanã, a gente abre a nossa transmissão aqui no Raiz Tricolor, né, pelo Jornal da KTO 1902. Então, você vem com a gente acompanhar todas as informações já direto do Maracanã a partir das 2 da tarde. A transmissão do jogo com áudio é nosso aqui, tá? Eu vou estar narrando esse jogo no Maracanã. Então vem acompanhar esse jogo com a gente, tá? Mas também vai ter transmissão do Sport TV e do Premier, se você quiser acompanhar com imagens. A arbitragem da partida vai ser do Matheus Delgado Candansan. O Matheus Delgado Candansan apitou 17 jogos desse Campeonato Brasileiro. Confesso que ele era, na teoria, para ter apitado muito mais, né? Era um árbitro que sai com muita moral dentro do ano de 2025, mas vai decaindo com muitos erros. Inclusive, o último jogo que ele apitou do Fluminense foi um erro absurdo. Fluminense Vitória, a gente venceu a equipe baiana lá no Barradão, mas ele depois ele expulsar o Dudu bem cedo, uma clara compensação, dá um cartão amarelo pro Igor Rabelo num lance que pra mim nem falta foi. Enfim, foi problemático. Vamos ver como é que vai ser ele apitando agora no Maracanã contra a equipe do Bahia num jogo tão importante. E esse jogo é importante por causa disso daí, ó. Deixa eu jogar aí na tela a classificação. O Fluminense disputa com o Bahia a 5ª posição e também com o Botafogo. Tem confronto direto contra os baianos no Maracanã, mas tem que ficar de olho a poucos quilômetros ali do Maracanã, no estádio Newton Santos, lá no Engenhão, no que Botafogo e Fortaleza vão estar aprontando. E por que isso? Já expliquei que a 5ª posição vale uma classificação direta à Libertadores. Se você quiser entender melhor por que essa classificação é tão importante, por que eu venho falando isso aqui constantemente, você dá uma olhada num vídeo aqui que eu lancei aqui no canal há cerca de uma semana. Segunda-feira, River Plate, altitude monstruosa, menos grana, pote 4, motivos para não jogar a pré-Libertadores. Lá eu explico por que é tão importante a gente conseguir essa classificação direta, tá? E aí, basicamente, o cálculo é nosso contra o Bahia e contra o Botafogo. Dentro dessa briga, o Fluminense vem no momento melhor, né? Tá invicto a 6 jogos, com 4 vitórias e 2 empates. Então vem numa sequência boa, com um treinador que dentro, né, como mandante, tem o jogo do Vasco, que a gente dá aquela roubadinha, né? Porque o jogo do Vasco foi mando deles. Mas é bem verdade que como mandante no Maracanã, o Fluminense só tomou 1 gol e venceu todos os jogos sob comando do Zubeldia. E esse gol foi de pênalti do campeão brasileiro, do Flamengo. Então,
Desculpa, assim, o desempenho do Zubeldia é espetacular. Do outro lado, o Bahia, um dos piores times do Brasileirão fora de casa, mesmo sendo um dos melhores times do Brasileirão no todo. O Bahia vai terminar pelo menos na 7ª posição, um dos melhores times, mas tem uma campanha vamos ver como é que vai fechar, né? Mas uma 15ª posição fora de casa. Um desempenho terrível, fora de casa, muito criticado pela torcida do Bahia, inclusive. O Fluminense depende de quê na matemática? Depende de si mesmo. Ganhou o Bahia, está em 5º, vai a 64 pontos e está classificado direto para a Libertadores. Perdeu do Bahia, aí, meu amigo, aí o cenário fica complicado, porque aí já é garantia de que será pelo menos 6º, né? E como 6º, existe uma microesperança que é, mesmo não sendo campeão da Copa do Brasil, né, porque aí iria direto de qualquer maneira, se o Cruzeiro for campeão da Copa do Brasil e a gente estiver em 6º, a gente ainda assim vai direto, tá? Só para deixar esse asterisco aqui. Só que, para terminar em 6º, o Fluminense também pode terminar perdendo, e o Botafogo perdendo ou empatando com a equipe do Fortaleza, ou então o Fluminense empatando com a equipe do Fortaleza. Então, nesse caso também não muda. Aliás, o Fluminense empatando com o Bahia e o Botafogo vencendo a equipe do Fortaleza. Do outro lado lá, a gente só se importa com o jogo do Botafogo a partir do momento que a gente não estiver ganhando o nosso. Rolou a bola, tá tudo empatado, tá de boa. Botafogo fez um gol, a gente também precisa fazer. Se o Botafogo ganhar, a gente precisa ganhar. O empate não serve pra gente. Então, cálculo básico, ganhar do Bahia. Não ganhamos do Bahia, estamos empatando, aí tem que secar o Botafogo lá com Fortaleza. Vai precisar que o Botafogo perca o empate com Fortaleza. Lembrando que se a gente perder e o Botafogo empatar, a gente ainda fica à frente deles pelo número de vitórias, então pelo menos a 6ª posição teria garantido. Mas de qualquer maneira, meu amigo, tem que ganhar. Cálculo é isso, tem que ganhar. Vamos ficar de olho também, porque o adversário do Botafogo, que é o Fortaleza, tá brigando para não cair, tá fora do Z4, mas é o único aqui dos concorrentes, né, do Inter, do Vitória, do Ceará e do Santos, que estão brigando para não cair, né, contra essas duas vagas aqui do Z4, é o único que joga fora de casa. Então, isso pode causar ali um certo desespero no Fortaleza. Rola a bola com o Fortaleza fora do Z4. Mas aí tem aquele detalhe, né? Se o Fortaleza também ficar nas mãos dele e rebaixar o Ceará, seria uma doideira. Então, a gente vai ter que ficar de olho. Todos esses jogos, enquanto a gente estiver ao vivo no Jornada KTO 1902, tá? A partir das 4 da tarde, todo gol que sair, a gente vai informar e vai atualizando a tabela em tempo real para você ficar olhando na tela. Agora, como ganhar esse Bahia? Tá mal pra cacete fora de casa, né? Não vem jogando bem, tem sérios problemas. Mas, meu amigo, é 6º no campeonato. Não é time bobo, não. Vamos para a parte do bola e campo aí. Vamos lá, tá? Vou botar as escalações na tela. A gente fala aqui agora de bola e campo. Isso porque a equipe do Fluminense enfrenta a equipe do Bahia só com um desfalque. O Fluminense só tem Lima, hoje suspenso. Efetivamente nenhum desfalque. Tem o Manuel ali que tá fora e o Germancano, mas jogadores que já não vinham atuando regularmente. Os dois, o Germancano até um pouquinho mais, mas não dá para chamar de desfalques do time titular do Fluminense. O Zubeldia tem seu time completo e deve levar a campo um time completo. Tá valorizando bastante esse jogo. Pro jogo do Vasco, poupar não foi uma opção. O Vasco lá para o jogo contra o Atlético Mineiro, jogo que não vale nada para nenhum dos dois. O Atlético Mineiro tem uma mini chance de ser rebaixado, mas teria que ter uma goleada absurda. Então não tem diferença nenhuma. O Vasco não tá levando Léo Jardim, não tá levando Paulo Henrique, não tá levando Cuesta, Coutinho, Ryan, uma série de jogadores que o Vasco não tá levando para lá e vai ter essa vantagem. No nosso caso, a gente não pode abrir mão, meu amigo. A semifinal com o Vasco é importante? Muito, mas não dá para abrir mão de um jogo em casa que nos bota na fase de grupos garantidos do ano que vem. Então, o Zubeldia deve mandar a campo seu time titular. Fábio no gol, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René, Martinelli e Hércules de volta, né, depois de ficar de fora do jogo contra o Grêmio lá no Rio Grande do Sul, bem como o Thiago Silva também tinha ficado de fora, e o Canóbio, que estava suspenso, Lúcio Acosta, Canóbio, Kevin Serna, né, retorno do Canóbio, Soteldo de volta ao banco, e Everaldo, camisa 9. John Kennedy pode ser esse camisa 9, pode ser titular? Pode, não acho que seja impossível não. Mas pelas entrevistas e pela forma como o Zubeldia tem gostado de ver a equipe atuar com o Everaldo, acho que o Everaldo é garantido titular e ele vai apostar até o Everaldo fazer gol. O que parece cada vez mais longe. Diferente do centroavante dos caras. Lembrando, o Everaldo jogou no Bahia no ano passado e ele chega a jogar na ponta num determinado momento, quando chega o Luciano Rodrigues, né, o Lúcio Rodrigues, e depois ele é escanteado totalmente também quando chega o William José,
que fez mais de 20 gols na temporada. Tá tendo um desempenho ótimo nessa reta final de temporada lá pelo Bahia. Só pra gente, antes de passar pro Bahia, falar de Fluminense, Soteldo se torna uma opção, cara. Durante um bom tempo a gente teve sérios problemas para poder escalar o banco, né, do Fluminense. Quem entra no segundo tempo hoje do Fluminense? Você passa a olhar o banco, você tem medo de cada boneco ali que aparece para poder entrar. Né? A gente não tem muita segurança. O jogo contra o Grêmio deu, pelo menos uma visão positiva de um Paulo Henrique Ganso que tá voltando a ter mais minutos, apesar de eu não esperar muito dele para essa temporada. Tô focando mais em 26. E de um Soteldo que guarda 2 gols, que fez uma partida muito boa contra a equipe do Grêmio. Então vamos ver, vai ser uma opção no segundo tempo. Com certeza o Zubeldia vai mexer, porque agora tem mais confiança no camisa 7 da equipe do Fluminense. Vamos para a equipe do Bahia. O time do Rogério Ceni vem muito criticado pelo desempenho fora de casa, pela farrapada que deu na reta final, porque, lembrando, o Bahia era o 5º colocado, chega a perder em casa pro Fortaleza, mas tropeça muito fora de casa também. E vem enfrentar a equipe do Fluminense com o Ronaldo, goleiro no gol, em alta, né? Depois de ser muito criticado. Lembro que quando a gente pegou o Bahia pela Copa do Brasil, o João Paulo tinha acabado de ser contratado e era dado como maluquice não colocar o João Paulo para agarrar. E o Ronaldo, nos últimos 3 meses, ganhou muita moral na equipe do Bahia. Fez inclusive uma defesa que viralizou o mundo. Santi Arias deve ser o lateral direito, tem a possibilidade de Gilberto, mas é bem mais provável o colombiano. Na zaga, Canu e Ramos Mingo. Na lateral esquerda, Luciano Juba, o vice-artilheiro do Bahia no campeonato, fez um golaço agora de fora da área contra o Sport, fez gol na gente pela Copa do Brasil e foi convocado para a seleção brasileira. Então, olho nele, né? Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro, um meio de campo do Bahia que já vem de um bom tempo. Caio Alexandre já foi também desse meio de campo, voltou de lesão, enfim, Acevedo deve ser mantido titular. E no ataque, Eric Pulga, outro que voltou de lesão, fez gol há pouco tempo. Ademir, o segundo maior assistente do campeonato, tá? 14 assistências o Ademir tem no Brasileirão, só perde pro Arrascaeta. E o William José, artilheiro do Bahia no Brasileirão com 11 gols, tem 20 na temporada, somando todas as competições, e é a referência na área quando você fala de pivô, de assistência, e tanto também na hora de efetivar gols. O time do Bahia é um time que ataca muito bem pelos lados, tanto o Ademir cortando para dentro, né, para fazer aquele cruzamento no segundo pau, quanto também ele costurando a defesa, e aí é para mim um perigo para cima do Freitas, né? Costurando a defesa e tocando essa bola para trás, é uma chance perigosa. Tem um cara que tem GPS no pé, como é o Everton Ribeiro, no meio de campo, mas que não tem jogado o tempo inteiro, então o segundo tempo é uma alternativa boa também, mas aí também o nosso time mexe, o nosso banco também não é lá essas coisas, né? Atenção na transição defensiva deles, que é frágil. Como o Bahia ataca muito, principalmente o Luciano Juba, é quase um ponta por vários momentos, até quando joga com o Gilberto também, o Gilberto ataca bastante, Gilberto é aquele lateral ex-Fluminense. Os contra-ataques utilizando o Serna e Canóbio com inversão de jogada, ou seja, roubamos a bola do Ademir, o René já olhando, né, como o Luciano Juba já vai estar no ataque também, já olhando, ou até mesmo pelo meio, né, com Hércules e com Martinelli, o Canóbio na velocidade, e aí explorando as costas dessa marcação lateral, é uma forma como o Bahia toma bastante gol, tá, ou pelo menos cede bastante chances, esse contra-ataque sofrido pelas laterais. E também é importante reforçar aí Lúcio Acosta e Everaldo, do quanto que isso vai precisar, né? Tanto o Lúcio carregando a bola, quanto o Everaldo fazendo parede, girando bola, casquinha, né, no lançamento de bola aérea, como ele fez, por exemplo, no segundo gol contra o Flamengo. Vai precisar acertar bastante nisso. E precisa acertar a finalização, né, Everaldo? Você precisa fazer gol, Everaldo. 9 que não faz gol, a gente vai apoiar, a gente vai focar e tal. É a escolha do Zubeldia. Eu quero que o Fluminense... Eu não quero estar certo, eu quero que o Fluminense ganhe. Mas hoje eu não olharia muito para um time com um 9 fixo, né? Mas enfim, é a ideia do Zubeldia. Eu quero vitória, não quero ponto, né? Não quero estar certo. Mas vamos torcer para tudo dar certo. O Bahia, normalmente, quando joga fora de casa, afunda um pouquinho mais a marcação, tenta utilizar a transição em velocidade. E aí a gente vai precisar de uma atenção muito grande também do Fluminense. 2 seus jogadores em parar a jogada com falta, tá? Não tem uma série de jogadores pendurados, mas não tem mais nenhum. Vai ficar fora do início do jogo do ano que vem. E aí é outro problema. Então tem que focar nisso, seria bem interessante também. Fluminense e Bahia, 2 times bons, tá? Fizeram um duelo espetacular pela Copa do Brasil, de muito respeito, 2 times que jogam e deixam jogar. Então tem tudo para ser um bom jogo no Maracanã, tá? Uma expectativa boa para essa partida. Inclusive, eu fui lá na KTO e com o Canóbio de volta, Canóbio, um jogador crucial para as pretensões do Fluminense, seja na Copa do Brasil na quinta-feira contra o Vasco, mas seja também nesse Campeonato Brasileiro,
o Serna, que é um jogador também decisivo, de finalizações, de gols, etc. Mas eu foquei mais no Canóbio. Olha aí só, vou botar aí na tela, dei um pulinho lá na KTO. E dessa vez eu nem utilizei a chance extra não, tá? Tem a chance extra, vai lá na aba promoções, usa o nosso link que tá aqui na descrição, isso é muito importante. Usa o nosso link aqui, se cadastra lá na KTO, faz um depósitozinho básico de R$10 e usa a chance extra na aba promoções, que aí se você sua aposta bater, você ganha dinheiro, se sua aposta não bater, você ganha direito de uma chance extra, de apostar de novo. Dessa vez eu nem fui na chance extra não, tá? Canóbio dando um chute no gol, tem que acertar a meta, e o Fluminense fazendo 2 gols no jogo. Me parece crível, né? Deu uma odd 3. E aí eu vou colocar aqui pra apostar. Se der certo eu ganho 20. Se der errado, perdi R$20 que não me fazem falta. Sempre bom lembrar isso, tá? Tem muito jogo pra você apostar nessa rodada, quase todos às 4 da tarde. Dá pra fazer várias combinações muito legais aí de múltiplos. Mas é sempre importante lembrar que a KTO é um jogo e, como qualquer jogo, é pra você utilizar com responsabilidade, tá? Então aposte aquilo que você pode perder. E claro, é pra maior de 18 anos. Então é isso, tá? Deixa o like aqui embaixo, vem acompanhar com a gente a nossa transmissão do nosso último jogo de Brasileirão. Ainda tem a Copa do Brasil. Todo ano parece que o Fluminense ainda tem mais uns jogos, né? 2023 teve jogo do Mundial. Agora a Copa do Brasil. Espero que a gente conquiste o título dessa vez. Mas vamos embora. Hoje é dia de se garantir fase de grupos de Libertadores e fechar a temporada 2025, pelo menos a parte de Brasileirão, talvez com sucesso, diria eu. Vamos lá. É isso. Tamo junto, até a próxima. Valeu.